Bom, pessoal, alunos de hidrologia, então nós vamos seguir com as nossas videoaulas. Um exercício que a gente vai resolver agora envolvendo o assunto regularização de vazões, né? Então, regularização de vazões, vocês lembram, quando um rio naturalmente ele não tem condições de atender uma determinada demanda, a solução de engenharia em geral é a construção de um reservatório, né? Para que esse reservatório armazene a água que periodicamente corre em excesso nesse rio e armazene para que essa água seja gradativamente usada nos períodos em que o rio naturalmente não teria vazão suficiente para atendimento, né? Então o exercício é o seguinte: calcule a vazão regularizada do açude Cedro, que fica no Ceará, é um açude já existente, com 100% de garantia. O que quer dizer isso? 100% de garantia quer dizer que a gente vai calcular uma vazão regularizada tal que ele nunca deve falhar, o volume morto nunca deve ser atingido, ok? Isso usando os dados de uma planilha que a gente tem em anexo aqui, né? Então a gente tem a série de vazões, médias mensais, desde janeiro de 1931 até dezembro de 2013, ok? As médias mensais da vazão do rio. A gente tem a curva cota área-volume, né, que depende da topografia, basicamente do local, né? Então, para cada nível da água, eu tenho uma área inundada e um volume armazenado, né? Ou um volume armazenado e uma área inundada, volume em hectômetros cúbicos e área em hectares, né? O volume máximo dele é de 122 hectômetros, 122 milhões de metros cúbicos. E o volume mínimo, o volume morto, é de 0,48 hectômetros cúbicos. E aqui eu tenho o vetor de evaporação dessa localidade, né? Então, em janeiro, a evaporação média é de 181 milímetros, em fevereiro, 121 e assim por diante. Ok? Então, vocês lembram a equação básica para a nossa regularização é aquela, né? O volume no intervalo seguinte, o volume do reservatório amanhã, no intervalo T mais 1, vai ser igual ao volume hoje, no intervalo T, mais o volume afluente menos, no caso, o volume de evaporação menos o volume de regularização menos o volume vertido, ok? Será que a gente consegue aumentar um pouquinho essa nossa letra aqui para ficar maior, né? Então essa é a equação básica que a gente vai resolver para cada intervalo de tempo, né? Então, como são 996 intervalos de tempo, a gente vai resolver essa equação, ou calcular o volume no intervalo T mais 1, 995 vezes, vamos dizer assim, né? Ok? Então, nós vamos abrir um pouquinho de espaço aqui na nossa planilha, né? E aí nós vamos ter o volume no intervalo T, isso em hectômetros cúbicos, o volume afluente em hectômetros cúbicos. Vamos começar por aí, né? Então, o volume no intervalo T, no primeiro intervalo de tempo, eu não tenho como calcular ele, porque eu não tenho o volume no tempo T mais 1 para aplicar essa forma. Então, eu tenho que arbitrar de alguma forma qual é o volume inicial no primeiro intervalo de tempo. Eu arbitro em geral que ele está no volume máximo. Depois a gente vai avaliar um pouquinho essa hipótese, né? E o volume afluente é quem? É a vazão
do mês em questão, que está em metros cúbicos por segundo. E aí agora a gente tem que calcular a partir dessa vazão qual é o volume escoado ao longo de um mês inteiro. Então, uma hora tem 3.600 segundos, um dia tem 24 horas e um mês tem 30 dias, vamos dizer assim. Essa formulinha aqui nos dá o volume em metros cúbicos, ok? Se a gente quiser converter isso para hectômetros cúbicos, basta dividir por 1 milhão, ok? Então, o volume afluente, nesse caso, foi de zero, claro, porque a vazão do rio foi zero nesse mês. Esse é um rio intermitente, ou seja, ele passa boa parte do ano seco, né? Então, não teve nenhuma afluência nesse intervalo de tempo, ok? Agora, nós temos que calcular o volume evaporado. O volume evaporado depende de quem? Ele depende da lâmina de evaporação do mês, e ele depende da área inundada naquele mês, né? Então ele tem o meu Excel, ele tem que estimar qual é a área inundada a partir do volume que eu tenho armazenado. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar qual é a lâmina de evaporação desse mês, né? E aí, qual é a lâmina? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse vetor aqui e colar. Como eu sei que eu vou ter que repetir esse cálculo muitas e muitas outras vezes para todos os demais intervalos de tempo, eu posso ir colando esse vetor de evaporação em todos os anos aqui, e o meu estagiário vai fazer esse trabalho para mim. Enquanto isso, a gente vai parar um pouquinho. E pronto. O meu estagiário então colou o vetor de evaporação para todos os anos aqui. Vejam que já está preenchida a minha tabela com a evaporação mensal até o final, ok? Agora eu preciso calcular, para calcular a evaporação eu preciso ainda da área inundada para um determinado volume. Então, a área em hectares, como é que nós vamos fazer? Se você tiver dificuldade com o Excel, você pode simplesmente botar a área média sempre, em todos os intervalos de tempo, né? Mas aqui a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho mais refinada, tá? A gente vai fazer com que o Excel procure, a partir do volume que eu tenho no intervalo do T, que o próprio Excel me determine qual é a área inundada correspondente a esse volume, né? Aí a gente tem uma função do Excel que é o procv. Eu quero que essa função procure o valor do meu volume nessa planilha aqui, onde eu tenho o volume armazenado e do lado, na coluna do lado, a área inundada, ok? E ele tem que me retornar, na célula F2, qual é a área inundada correspondente a esse volume aqui, ok? Então, ele tem que me retornar o valor que está na segunda coluna, ok? Então, como é a segunda coluna, eu vou botar o valor 2, ok? Como essa fórmula vai ser repetida para todos os intervalos de tempo posteriores, eu tenho que travar para que ele sempre pegue a referência dessa mesma tabela da curva quadrada-volume. Então, para travar, eu boto F4 e F4, travando com um cifrãozinho, aí ele sempre vai pegar o mesmo valor. Então vejam que para o volume de 122, ele pegou a área de 1.912 hectares. Então ele fez corretamente aqui o nosso cálculo. Com isso, o nosso volume de evaporação em hectômetros cúbicos vai ser quem? Eu vou ter a área inundada em hectares. 1 hectare são 10.000 metros quadrados. Então 10.000 vezes a lâmina de evaporação, que está em milímetros. Então, para converter para metro cúbico, é só dividir por 1.000. Agora, eu tenho, nessa fórmula, o volume evaporado em metros cúbicos. Como eu quero em hectômetros, eu ainda preciso dividir isso aqui por 1 milhão. Ok? Então, nesse intervalo de tempo, eu tive uma evaporação de 13,5 hectômetros cúbicos. Ok? Próximo item da minha equação, o volume de regularização. O volume de regularização eu não sei a priori, né? É justamente a vazão regularizada que eu quero determinar. É a vazão que está sendo tirada por algum uso consuntivo, vamos dizer assim. Então eu tenho que dar um chute inicial para a minha vazão.
E aí, nessa coluna H, eu vou calcular qual é o volume correspondente a essa vazão, né? Qual é o chute inicial? A gente sabe que a maior vazão que pode ser regularizada é a média, né? Então, vamos calcular a média dessa série de vazões aqui. A média de 0,68 metros cúbicos por segundo, né? Então, com certeza, a vazão regularizada vai ser menos do que isso. Vou botar aqui 0,68 metros cúbicos por segundo, ok? E aí o meu volume regularizado vai ser igual a quem? Vai ser igual a esse QREG travado, né? Porque ele sempre vai pegar a referência dali, vezes 3.600, vezes 24, vezes 30. Isso dividido por 1 milhão, para eu ter em hectômetros, né? Ok? Agora eu preciso verificar se vai haver vertimento. O vertimento, o volume vertido, ele não depende de um valor da própria tabela. Ele depende do estado do reservatório, se o volume atual, descontados esses outros itens, vai ser maior do que o máximo. Se o volume for maior do que o máximo, é sinal que o nível d'água está acima do vertedor, então vai ter vertimento. Se o volume atual, ou provisório, vamos chamar assim, for inferior ao volume máximo, o nível d'água está inferior ao do vertedor e não vai haver vertimento. Então, nós vamos calcular um volume que a gente vai chamar de provisório, que vai ser o quê? Ele vai ser o resultado da aplicação da equação do balanço hídrico até o volume regularizado. A gente vai desconsiderar, por enquanto, o volume vertido, né? Então, esse volume provisório vai ser quem? Vai ser o volume inicial mais o volume afluente menos o volume de regularização menos o volume evaporado menos o volume de regularização, né? Então, nesse caso aqui, resulta dessa primeira interação um volume de 116 hectômetros cúbicos, que é inferior ao volume máximo de 122. Então, nesse intervalo de tempo, não vai haver vertimento, né? Então, nesse caso, o volume vertido em hectômetros cúbicos vai ser zero, ok? Agora, eu tenho que fazer uma fórmula que seja automática, para que ele calcule automaticamente o volume vertido para todos os intervalos de tempo, porque eu não vou fazer essa verificação manualmente em cada intervalo de tempo. Então, eu vou bolar uma fórmula que automaticamente vai drenar qualquer excesso que eventualmente houver. Então, essa fórmula vai ser o seguinte: se esse valor do provisório for maior do que o volume máximo, então drene, e aqui o máximo vai ser travado, né, porque ele sempre vai pegar a referência dessa coluna T2. Então, o valor drenado vai ser o volume provisório menos o máximo, né? Então, todo o excesso vai ser drenado. Se ele for menor do que o volume máximo, então o volume vertido vai ser quem? Vai ser zero, né? Se o volume armazenado for inferior ao máximo, não vai haver vertimento e o volume vertido vai ser zero. Com isso, o meu VT mais 1 em hectômetros vai ser quem? Vai ser, agora eu posso aplicar a equação completa, né? Vai ser VT mais volume afluente menos o volume evaporado menos o volume de regularização menos o volume vertido, ok? Com isso eu calculei todos os itens do meu balanço hídrico. Aí o volume no tempo T mais 1, o volume no início do mês de fevereiro vai ser o volume no final do mês de janeiro, ok? Então aqui eu posso simplesmente botar que esse valor vai ser igual ao VT mais 1 do intervalo de tempo anterior, né? E agora eu posso espichar essa fórmula para todos os demais intervalos de tempo, ok? O volume afluente sempre vai ser calculado por essa fórmula aqui, então basta eu clicar duas vezes rapidamente no quadradinho inferior direito e ele vai replicar a mesma forma
para todos os demais intervalos de tempo. Da mesma forma, para a área inundada, para o volume evaporado, para o volume de regularização. Aqui cuidado, tá, gente? Ele sempre tem que dar o mesmo valor para a regularização, porque ele vai partir de um valor que eu travei, que é a vazão regularizada aqui, né? Então, se der números diferentes nessa coluna, vocês têm que verificar o que está acontecendo, porque tem que dar valores iguais. O volume provisório, o volume vertido e o volume no tempo t mais 1, ok? E aqui também, o volume no tempo t sempre vai ser a referência do final do intervalo de tempo anterior, ok? E aí, com isso, eu preenchi a minha planilha, né? Agora, vamos ver o que está acontecendo com o meu volume no intervalo de tempo t. O tempo vai passando e o volume vai diminuindo, vocês estão vendo? Vai diminuindo, vai diminuindo. Em abril de 1937, chegou-se a um volume negativo. Faz sentido isso? Não faz, não tem como o reservatório ficar com um volume armazenado negativo, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que nosso chute inicial para a vazão regularizada foi um chute muito alto, né? Certamente não tem como esse reservatório do açude Cedro regularizar uma vazão de 0,68 metros cúbicos por segundo. Isso a gente já sabia de antemão, né? Porque a média ela é um teto teórico, né? Como eu tenho perdas por evaporação, que nesse caso são muito altas, certamente a vazão que ele pode regularizar é menor do que isso, né? Então, nós vamos ter que diminuir esse valor, né? Vamos diminuir para 0,6. Em 0,6, ele avança um pouquinho mais, ele não falha mais em abril de 37, mas no ano seguinte, em janeiro de 38, ele já começa a falhar também. Então, 0,6 ainda é muito alto, né? Vamos diminuir para 0,5. Em 0,5 ele passa a falhar só em novembro de 1939. Ainda assim é muito alto. Em vez de ficar fazendo esse procedimento iterativo, de tentativa e erro, a gente pode calcular qual foi o volume mínimo que ocorreu Vou calcular o volume mínimo que foi atingido para essa condição de tentar regularizar meio metro cúbico por segundo. Como que eu faço isso? O Excel tem uma função que é mínimo, né? Então, vou querer o menor valor de todos os volumes T, ok? E aí, ele me retornou um valor não disponível. Por quê? O que está acontecendo? Lá pelas tantas, ele não consegue mais calcular o volume no intervalo seguinte. Por quê? Porque ele não acha a área. Vejam que a tabela cota área-volume não tem volumes negativos, né? Então vejam o que aconteceu aqui. Vamos dividir a planilha para a gente entender melhor. Veja o que aconteceu aqui. Ele achou um volume negativo aqui em outubro de 39. Aí quando ele foi tentar procurar a área correspondente a esse volume negativo, ele não achou na tabela, porque a tabela não tem volumes negativos. E aí ele retornou uma área não disponível, né? E aí, a partir daí, toda a nossa simulação foi por água abaixo, porque ele não consegue mais fazer nenhum cálculo daí para frente a partir de indefinições, né? Então, isso é um sinal de que ainda a nossa vazão regularizada está muito alta, né? Vamos diminuir aqui até que esse não disponível desapareça, ok? 0,2, 0,1, 0,05, ainda não, 0,01. Quando eu baixo a vazão regularizada para 0,01, aí a minha indefinição desaparece, né? Sinal que nunca mais não ocorreram mais volumes negativos ao longo da minha simulação. E mais, ele me diz que o menor volume
que o reservatório atingiu foi de 0,58. 0,58 hectômetros cúbicos, né? Isso é maior do que o volume mínimo de 0,48 que nos é informado nos dados, né? Então, isso quer dizer que a vazão que pode ser regularizada por esse reservatório é um pouquinho maior do que 0,01, né? Agora que nós chegamos nesse resultado, a gente pode refinar, fazer o ajuste fino da nossa vazão regularizada usando o atingir meta, né? Então, aqui eu venho em dados, testes de hipóteses, atingir meta, né? Aí eu quero definir a célula. Eu quero que essa célula do volume mínimo convirja para o valor de 0,48, que é o volume morto do reservatório. 0,48. Né? E para isso eu vou alternar, eu vou variar a célula da vazão regularizada. Ok? Aí ele vai procurar. E não achou. Por quê? 0,011, 0,012, 0,13, Isso, agora chegou, né? Por alguma razão, na primeira tentativa, ele não foi, né? Então, a vazão que esse reservatório pode regularizar com 100% de garantia, ou seja, sem nunca falhar, é de 0,012 metros cúbicos por segundo, né? Seriam 12 litros por segundo. Uma vazão bem baixa, né? Se a gente considerar que a vazão média desse rio era de 0,68 metros cúbicos por segundo, né? Então ele consegue regularizar bem menos do que 10% da média, né? É um reservatório, como ele tem uma evaporação muito alta, acaba que muita água acaba se perdendo por evaporação, né? Então, com isso, a gente determinou qual é a vazão regularizada, que foi a primeira etapa do nosso exercício, ok? Agora, ele está nos pedindo uma outra coisa. Avalie se a condição inicial influencia o resultado. O que ele está dizendo aí? Vocês lembram que a gente fez uma hipótese, né? Para o primeiro intervalo de tempo. Esse VT ele não saiu de nenhum cálculo. A gente simplesmente arbitrou que no início o reservatório estaria cheio, ok? Será que essa hipótese influencia o nosso resultado de alguma forma? Em geral, gente, se a nossa série é suficientemente longa, tem mais de 20 anos de dados, as condições iniciais não vão influenciar o valor da vazão regularizada, tá bom? Isso porque na hora que ocorre vertimento, qualquer efeito, qualquer incerteza na condição inicial, ela acaba se diluindo, se apagando, né? Mas a gente pode testar isso. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma outra condição inicial, um outro volume inicial, e ver o que acontece com o nosso volume mínimo ao longo da simulação, para ver se ele se altera, né? Então, vamos, em vez de arbitrar que ele tivesse com 100% de armazenamento, vamos arbitrar que ele estivesse, ao invés disso, no início, com 50% do armazenamento. Então, 50% de 122 seriam 61 hectômetros cúbicos, ok? Se eu mudo aqui o valor para 61 hectômetros, veja que o volume mínimo de toda a simulação, que é calculado automaticamente, ele continua em 0,48, ou seja, não mudou absolutamente nada. Todos os demais valores aqui foram atualizados da minha simulação, mas o volume mínimo que foi atingido continua sendo de 0,48. Isso demonstra que as condições iniciais não influenciam. Eu poderia ter arbitrado outro valor de condição inicial, de armazenamento inicial, que isso não teria tido maiores influências. Claro, eu não posso chegar ao ponto de colocar 0 como volume inicial, porque aí eu vou ter problema, porque aí logo no intervalo de tempo seguinte ele já vai entrar no cheque especial, vamos dizer assim. Aí claro, não funciona, mas vamos dizer que eu comece com 40 hectômetros cúbicos, ainda assim o volume mínimo não é atingido
em hipótese alguma, né? Com 50, vamos dizer, com 50 ele já começa a influenciar, tá vendo? Mas mesmo que eu começasse com 50%, ou seja, 61 hectômetros cúbicos, isso não afetaria os meus resultados, né? E aí a outra pergunta que ele ainda faz é a seguinte: avalie o dimensionamento desse reservatório. O açude cedro ele foi construído no fim do século XIX ainda, né? Foi construído por ordem do imperador Dom Pedro e é um açude muito bonito lá no Ceará. E toda a barramento dele foi feito a pedra talhada à mão, né? Um granito cinza, bem bonito, em parte ainda usando mão de obra escrava, né? Mas ele não existiam dados hidrológicos na época, então eles estimaram o volume necessário desse reservatório com base em dados hidrológicos da África. Eles supuseram que a África teria uma hidrologia semelhante a essa do Ceará. Isso se mostrou errado, então isso acabou levando a um superdimensionamento desse reservatório. Ele foi construído muito maior do que precisaria, né? Ou seja, mesmo que ele tivesse sido feito metade desse tamanho, ainda assim ele conseguiria regularizar praticamente a mesma vazão, né? Então foi um exagero, vamos dizer assim, de volume em que ele foi dimensionado. Isso a gente pode testar mudando qual é o volume máximo dele, né? Vamos dizer que a gente mude para 100 hectômetros cúbicos o volume máximo dele, né? Se a gente mudar para 100, a vazão regularizada vai cair para 0,0011, né? A gente pode fazer o atingir meta de novo aqui. Então eu quero que essa célula vá para 0,48, variando a vazão regularizada. Vejam que eu mudei o volume máximo para 100, ou seja, diminuí quase 20% do meu volume, e a vazão regularizada continua praticamente a mesma, né? Vamos diminuir o volume máximo para 80 hectômetros cúbicos, né? E aí vamos calcular de novo com atingir meta qual seria a vazão regularizada que ele teria se o volume não fosse 122 e sim 80, ok? Opa, agora ele falhou. Vamos de novo. Por alguma razão ele não está achando aqui. Então, 0,11. Vejam que praticamente com mesmo que ele tivesse 80 hectômetros cúbicos, ou seja, um volume aí de 30% menor do que ele tem na realidade, a vazão regularizada que ele conseguiria regularizar seria praticamente a mesma. Isso demonstra que esse reservatório foi superdimensionado, ou seja, ele está num ponto da curva de regularização que qualquer aumento do volume que ele pode armazenar não gera aumento de vazão regularizada, né? Isso por conta dessa condição de que não existiam dados hidrológicos na época, né? Então não se podia fazer uma análise como essa que a gente fez agora, lá quando esse açude foi construído. Ok? Com isso a gente encerra essa videoaula. Eu espero que tenha ajudado.